Eu sou gerente de postos de gasolina, 4 postos no momento. E cuido de mais alguns só quando eles mandam eu ir fazer levantamentos. Tá, e o senhor recebe mais ou menos quanto por mês com esse trabalho? São postos de interior, doutora. Então, excelência, são postos de interior. Vai de 4, vai de 5, depende do trabalho que eu fico rodando nas estradas. Gente, eu estou com o depoimento na íntegra que o homem que está sendo acusado de ser bolsonarista e tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília prestou à Polícia Civil do DF, do Distrito Federal. Uma coisa é você ouvir falar, ouvir a imprensa. Outra coisa é você ver o depoimento, o que o cara respondeu, o que ele declarou. Eu chamo a atenção de vocês, meus queridos seguidores, para algumas falas. É muito importante que você tente compreender nas entrelinhas o que esse cara declarou. De antemão, eu já adianto que tem alguns trechos curiosos do depoimento dessa pessoa. Eu vi também o seu depoimento na audiência de custódia. Ele permanece preso e ele diz que ganha algo em torno de 4 a 5 mil reais. É muito pouco pelo tanto que ele gastou com armamento. Ele diz ter gastado com armamentos e explosivos. Se foi alguém da esquerda, da direita, que apoiou esse sujeito, eu não sei. Mas que sozinho ele não fez isso. A pessoa que auxiliou inicialmente, que poderia esclarecer melhor essa situação, deu linha na pipa. Já vazou de Brasília, está foragido, a polícia está procurando. Nós precisamos que a polícia investigue a fim de compreendermos melhor esse caso. Agora vem aqui para a tela do meu computador e vamos ler cada palavra que ele declarou, no seu depoimento para a Polícia Civil do DF. Vem comigo. Aqui o nome dele é acima, tá vendo? George Washington de Oliveira Souza. Tem toda a sua qualificação aqui. Percebam que nós estamos com o auto de prisão em flagrante. Documento oficial da Polícia Civil em que eu tive acesso e vou repercutir aqui com vocês. Quanto aos fatos que lhe são imputados, ou seja, sobre a acusação, interrogado pela autoridade policial, respondeu que, alertado previamente sobre o seu direito constitucional ao silêncio, o conduzido decidiu falar espontaneamente e respondeu o seguinte: moro na cidade de Xinguar, no estado do Pará, e trabalho como gerente de posto de gasolina. Desde a eleição do Bolsonaro, eu passei a apoiá-lo, por acreditar que ele é um patriota e um homem honesto. Em outubro de 2021, eu tirei minhas licenças para adquirir armas, CR e CAC. E desde então, gastei cerca de 160 mil reais na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. Declaração do homem. O que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo o seguinte, abro aspas, um povo armado jamais será escravizado. De fato, o presidente Bolsonaro sempre disse essa palavra, mas me chama muito a atenção ele descrever isso com tanta precisão em um depoimento policial em que você presume-se que não esteja muito tranquilo com a situação,
lembrar desses detalhes com tanta precisão, a mim me soa estranho. Mas vamos continuar. E também a minha paixão por armas, que tenho desde a juventude. Após o segundo turno das eleições, eu passei a participar de protestos no Pará. E no dia 12 de novembro de 2022, eu vim a Brasília com a minha caminhonete Mitsubishi Triton, levando comigo 2 escopetas calibres 12, 2 revólveres calibre 357, 3 pistolas e mais outras armas aqui que ele declara, inclusive armas importadas, dentre essas um fuzil, mais armas aqui importada e mais 1000 munições de diversos calibres e 5 bananas de dinamite. 5 bananas de dinamite. Desses itens, o único que eu não tinha licença, eu vou grifar aqui, não tinha licença para possuir, eram as dinamites que eu comprei por R$600 de um homem do Pará que me trouxe os explosivos quando eu já estava em Brasília. Eu também não possuía a guia de transporte das armas. E caso fosse parado pela polícia na estrada, a minha ideia era acionar o ProArmas. O ProArmas, salvo engano, tem como presidente um advogado, eu sigo ele nas redes sociais, que saiu candidato a deputado e foi eleito, um apoiador do presidente Bolsonaro, enfim, somente para registro. E ele ia acionar aqui o ProArmas para justificar a minha participação em alguma competição de tiro. Então ele diz aqui que o ProArmas, nas palavras dele, iria justificar de alguma forma a participação dele lá em um clube de tiro, em uma competição. Então eu vou fazer errado, se der caca, eu chamo o ProArmas. É o que se extrai do depoimento dele. A minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegar em armas e derrubar o comunismo. Então, na ideia dele, ele iria esperar as Forças Armadas mandar a população pegar em armas. Gente, isso não tem cabimento. Esse depoimento deve ter sido construído na cabeça desse cara, não é possível. A minha ideia era repassar parte das armas e munições a outros CACs que estavam acampados no QG do Exército, assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas. No entendimento dele, ele iria passar para outros colecionadores, atiradores e caçadores o restante das armas. Na ideia dele, esse repasse seria depois que as Forças Armadas autorizassem a ação dele, o que nunca pode acontecer, né, gente? Se as Forças Armadas tiverem que agir, lógico que utilizarão o seu efetivo, que são treinados, e não convocar a população civil. Isso seria um ato extremamente, uma situação extrema, quando os membros integrantes, inclusive os recrutas, os reservistas, enfim, as polícias militares, os corpos de bombeiros, somente para registro, são forças auxiliares do Exército. Então, a possibilidade de chegarmos a esse ponto, de que as Forças Armadas, no caso o Exército, ter que convocar civis para alguma ação, mesmo que fosse uma situação externa, de agressão externa, seria em um caso de extrema necessidade, o que é quase impossível de se imaginar, e essa pessoa tem isso na cabeça, não sei da onde tirou ou quem implantou na cabeça dela. Aqui ele fala da sua hospedagem, que ficou lá em Brasília, e diz que durante o período em que frequentou
o acampamento montado em frente ao QG do Exército, ele percebeu que havia vários petistas infiltrados entre os ambulantes que passaram a envenenar os alimentos. Olha só, ele percebeu que tinha vários petistas que passaram a envenenar os alimentos vendidos aos bolsonaristas com a intenção de desmobilizar os manifestantes, além de provocar tumultos e desordem entre as pessoas. Em posse dessas informações, há 3 semanas, ele diz que de posse dessas informações, há 3 semanas, ele entrou em contato com um importante general do Exército, e reportou a ele tudo sobre os infiltrados petistas no acampamento. Então ele disse que ao tomar conhecimento dos infiltrados, dos petistas no meio do acampamento dos apoiadores do presidente Bolsonaro, ele entrou em contato com um general importante e falou: olha, está acontecendo isso e isso. E disse que em breve poderia haver um grande derramamento de sangue se nada fosse feito. No dia seguinte, os militares do Exército expulsaram todos os ambulantes do acampamento. No dia 12 de dezembro, houve um protesto contra a prisão do índio, onde ele diz que conversou com os PMs e os bombeiros responsáveis por conter os manifestantes e que me disseram que não iriam coibir a destruição e o vandalismo desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Uma acusação grave contra o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele diz que as pessoas, que as autoridades prevaricaram, cometeram crime de prevaricação, e dependendo da situação aqui cabe mais um monte de crimes, além dos crimes militares, organização criminosa. Esta declaração dele respinga negativamente muito forte contra o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar do DF. É grave essa acusação, tendo em vista a quantidade de crimes que, se isso de fato aconteceu ou vir a acontecer, as autoridades militares podem responder. Inclusive, o citado general tomar conhecimento de um crime de tamanha gravidade e não fazer nada, além do dever funcional de agir, tem outras situações que podem complicar gravemente a vida dessas pessoas. Então a declaração desse sujeito é muito grave, notadamente no que se refere à omissão das autoridades do DF. Ali, vamos continuar. Ficou claro para mim, diz ele, que a PM e o bombeiro estava ao lado do presidente e que em breve seria decretada a intervenção às Forças Armadas. Olha isso, gente. Porém, ultrapassados quase um mês, nada aconteceu e então eu resolvi elaborar um plano com os manifestantes do QG do Exército para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil. No dia 22 de dezembro de 2022, vários manifestantes do acampamento conversaram comigo. Sugeriram que explodíssemos uma bomba no estacionamento do aeroporto de Brasília durante a madrugada e em seguida fizéssemos denúncia anônima sobre a presença de outras 2 bombas no interior da área de embarque. E no dia seguinte, 23 de dezembro de 2023, uma mulher desconhecida
sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio. Então, olha o que ele está dizendo. A nossa pretensão, segundo ele, era explodir essa bomba em uma estação de energia e com isso daria início ao caos e por conta do caos seria instalado o estado de sítio. Olha a declaração, pessoal. Eu fui ao local apontado pela mulher em Taguatinga em uma Ford Ranger, uma caminhonete Ford Ranger, branca de um dos manifestantes, uma caminhonete Ford Ranger branca de um dos manifestantes do acampamento. Mas o plano não evoluiu porque ela não apresentou o carro para levar a bomba até a transmissora de energia, que é uma torre. Ao contrário da mulher, um homem chamado Alan, que eu já tinha visto algumas vezes no acampamento, esse sujeito está foragido, esse Alan está foragido, tá? E ele se mostrou mais disposto e se voluntariou para instalar a bomba nos postes que faz a transmissão de energia que fica próximos à subestação de Taguatinga, já que era mais fácil derrubar os postes do que explodir a subestação como foi pensado originalmente. Diz ele, disse aos manifestantes que tinha a dinamite, mas que precisava de espoleta, que é o detonador, né? Para fabricar a bomba. No dia 23 de dezembro, por volta das 11 horas e 30 minutos, um manifestante desconhecido que estava acampado no QG me entregou um controle remoto e 4 acionadores para acionar à distância a bomba. Em posse do dispositivo, diz ele, eu fabriquei a bomba colocando uma banana de dinamite conectada a um acionador dentro de uma caixa de papelão que poderia ser disparada pelo controle remoto a 50 ou 60 metros de distância. Eu entreguei o artefato ao Alan e insisti que ele instalasse um poste de energia para interromper o fornecimento de eletricidade, porque eu não concordei com a ideia de explodi-la no estacionamento do aeroporto. Porém, no dia 23 de dezembro, eu soube pela TV que a polícia tinha apreendido a bomba no aeroporto e que o Alan não tinha seguido o plano original. Ontem, dia 24 de dezembro, eu observei durante a tarde uma movimentação de pessoas estranhas nas redondezas do prédio onde eu estava hospedado e desconfiei que fossem policiais. Então, eu arrumei as malas e coloquei as armas na caminhonete para ir embora na manhã do dia 25 de dezembro de 2022. No dia 24, por volta das 19 horas, policiais civis me abordaram embaixo do prédio e confessei a posse das armas e dos explosivos. Perceberam, gente? Esse é o depoimento do cara. Repercuta abaixo nos comentários o que você entendeu desse depoimento. Escreva aí nos comentários, interaja conosco a fim de que possamos compreender ainda melhor tudo isso que está acontecendo. E aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes
como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.